Imagine um povo devastado. Imagine uma nação inteira que carrega nas costas não só os escombros de uma cidade destruída, mas também o peso esmagador da frustração, da vergonha, da desesperança. Suas casas estão de pé, seus comércios funcionam, suas rotinas seguem, mas o templo do Deus Altíssimo está em ruínas. E com ele, parece que a própria fé do povo também se esfarelou. É nesse cenário que surge uma voz. Não uma voz qualquer. Uma voz que corta o silêncio como um trovão em noite sem lua. Uma voz que não vem para acariciar, mas para despertar. Uma voz que não chega para confortar a zona de conforto, mas para incendiar a alma adormecida. Essa é a voz de Ageu, o profeta esquecido por muitos, mas levantado por Deus no exato momento em que a apatia espiritual parecia ter vencido. E Ageu não chega com discursos longos, nem com promessas vazias. Suas palavras são flechas, diretas, incendiárias. Ele se ergue em meio ao povo e declara: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo continua em ruínas? E o silêncio que toma conta naquele momento não é um silêncio qualquer. É o peso da consciência. É a colisão inevitável entre a verdade e a acomodação. Porque o povo havia se tornado especialista em construir suas próprias vidas, mas havia esquecido de construir o altar. E é assim, desde sempre. Quando Deus deixa de ser prioridade, tudo começa a desmoronar. Não por castigo, mas por consequência. Quando a presença deixa de ser o centro, a vida perde o eixo. E Ageu sabia disso. Ele sabia que a reconstrução das paredes não significava nada se o templo continuasse vazio. O que é o templo, senão a representação física do lugar onde Deus habita entre os homens? E quando o templo está em ruínas, isso diz mais sobre o estado da alma de um povo do que qualquer estatística, do que qualquer aparência de sucesso. E talvez, sem perceber, esse povo de milhares de anos atrás esteja mais perto de nós do que imaginamos. Porque quantas vezes você também se pegou correndo, lutando, construindo, mas deixando seu templo interno em ruínas? Quantas vezes sua agenda esteve cheia, mas seu espírito esteve vazio? Quantas vezes você cuidou do exterior, enquanto o interior clamava, esquecido, negligenciado, abandonado? E a pergunta que Ageu fez àquele povo ecoa nos nossos dias. É tempo de cuidar de tudo, menos daquilo que é eterno? Mas Deus, em sua infinita misericórdia, não levanta Ageu apenas para acusar. Ele levanta Ageu para reacender a visão. Porque uma vida sem visão é uma vida sem direção. O povo tinha esquecido por que existia. Esquecido que não eram apenas sobreviventes. Eles eram filhos da promessa, herdeiros de um Deus que havia aberto o mar, derrubado muralhas, sustentado no deserto. Mas, agora, estavam prostrados diante dos próprios medos, dos próprios interesses, da própria apatia. E Deus, através de Ageu, sopra uma verdade que atravessa gerações. Olhem bem para a sua vida. Vejam o que tem acontecido. Vocês semeiam muito e colhem pouco. Trabalham, trabalham e nunca se satisfazem. Ganham dinheiro, mas é como colocá-lo num saco furado. Não é apenas sobre finanças, é sobre a sensação constante de vazio, sobre a prisão invisível de quem corre, mas nunca chega, de quem planta, mas nunca colhe paz. Porque quando o templo está em ruínas, o fluxo da bênção se rompe. E isso não é castigo, é um princípio espiritual. Assim como uma casa sem alicerce não suporta a tempestade, uma vida desconectada da presença não suporta o peso da existência. E Deus, através de Ageu, não só diagnostica o problema, ele entrega o caminho. Subam ao monte, tragam madeira e reconstruam o templo, e então me agradarei dele, e nele serei glorificado. E aqui não há espaço para desculpas, não há espaço para adiamentos, não há espaço para negociações com o conforto. É ação, é movimento,
É uma convocação celestial para trocar a procrastinação pela obediência, para trocar a distração pela disciplina, para trocar o foco no visível pela prioridade no invisível. E quando o povo ouve, algo sobrenatural acontece. Pela primeira vez em muito tempo, o coração coletivo se quebra. Zorobabel, o governador, Josué, o sumo sacerdote, e todo o restante do povo. Todos são tomados por um santo temor. Não é medo, é reverência. É aquele tipo de entendimento que faz o corpo inteiro tremer, não de pavor, mas de convicção. E eles se levantam e começam. E enquanto as mãos movem pedras, cortam madeiras, levantam paredes, Deus libera uma segunda palavra, ainda mais poderosa que a primeira. Eu estou com vocês. 3 palavras que mudam tudo. Porque não importa o quão pesado seja o fardo, não importa o quão alto seja o muro, não importa o quão destruída esteja a história. Se Deus está, tudo muda. E então, no meio daquela reconstrução física, começa uma reconstrução muito maior. A reconstrução da identidade, da fé, da esperança, porque a restauração externa sempre começa pela restauração interna. E enquanto Ageu libera as palavras que Deus coloca em sua boca, ele toca nas raízes mais profundas da existência humana. Propósito, visão, clareza, disciplina. Ele lembra ao povo quem eles são. E mais do que isso, quem Deus é. Porque a pergunta nunca foi: e enquanto as mãos calejadas movem pedras, serram madeiras e levantam colunas, algo invisível começa a se erguer também. O que antes era só pó, cinzas e escombros, agora se transforma em símbolo de restauração, de reconexão, de aliança. Mas essa obra não era apenas sobre paredes. Não era sobre ouro, madeira ou pedras. Era sobre entendimento, sobre uma verdade que poucos ousam encarar. Não há vitória sem sacrifício. Não há restauração sem disciplina. Não há glória sem alinhamento. Porque o mesmo Deus que abre mares também exige passos de fé. O mesmo Deus que derruba muralhas exige obediência. E a obediência, no reino, não é uma opção, é a porta que destranca o sobrenatural. O povo começa a entender que o templo externo é reflexo do templo interno. Quando suas prioridades estavam no conforto, nos próprios interesses, nas suas rotinas vazias, tudo parecia difícil, pesado, frustrante. Trabalhar, plantar, construir, tudo se tornava inútil. Mas quando eles colocam Deus no centro, o vento muda, o céu se abre, e a mão invisível que governa os universos começa a agir em favor deles. E Ageu, movido pelo Espírito, continua a liberar palavras que cortam como espada de 2 gumes. Coragem, Zorobabel. Coragem, Josué. Coragem, todo o povo da terra. Porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. E essa palavra atravessa gerações, rompe os séculos e chega até você, agora. Porque, se formos honestos, quantas vezes a sua vida também pareceu esse templo em ruínas? Quantas vezes você percebeu que estava correndo atrás de tudo, menos daquilo que realmente importa? E então vem aquele vazio silencioso, aquela sensação de estar sempre um passo atrás da própria paz, da própria alegria, da própria realização. Trabalha-se muito, mas nada preenche. Luta-se sem parar, mas os frutos parecem sempre distantes, porque o coração, desconectado da fonte, se torna terra seca. A alma, sem a presença, vira deserto. E não importa o quanto você tente. Nada prospera quando o templo está esquecido. E aqui, Deus entrega um segredo espiritual que atravessa os tempos. A reconstrução começa no invisível, começa no espírito, começa na decisão interna de subir o monte, metaforicamente, e buscar a madeira da disciplina, a madeira da oração, a madeira da fé prática, que não vive só de palavras, mas de ações, porque subir o monte cansa,
exige esforço, exige abrir mão da comodidade, das distrações, dos atalhos fáceis. E é exatamente por isso que a maioria desiste. Porque é mais fácil construir castelos vazios do que erguer altares que custam renúncia. Mas Deus não negocia com mediocridade espiritual, e Ele deixa isso claro através de Ageu. Se vocês priorizarem a minha casa, eu priorizarei a de vocês. E aqui não estamos falando apenas de um templo físico, mas do espaço que Deus ocupa na sua mente, no seu coração, nos seus dias, nas suas escolhas, porque a presença de Deus nunca foi sobre um endereço, um prédio, uma construção. Sempre foi e sempre será sobre um coração rendido, um espírito alinhado, uma vida que carrega em cada detalhe a marca de quem entendeu que não existe vida abundante fora da fonte. E então, Deus libera mais uma promessa que desafia toda a lógica humana. Meu é o ouro, minha é a prata, e a glória deste templo será maior do que a do primeiro. E perceba, não é apenas sobre riqueza material, é sobre plenitude, é sobre uma prosperidade que começa na alma, no espírito e transborda para todas as áreas da vida. É sobre viver debaixo de um céu aberto, de um favor que não pode ser comprado, nem conquistado por mérito humano, mas apenas acessado por alinhamento espiritual. Quando Deus é o centro, tudo o mais encontra seu lugar. E isso não significa ausência de lutas, pelo contrário, significa que, mesmo no meio da batalha, existe paz. Mesmo no meio da escassez, existe provisão. Mesmo no meio do caos, existe direção. Porque quando Deus diz, "Eu estou com vocês", não é uma frase poética. É uma declaração legal, espiritual, eterna. É um selo. É um decreto no mundo invisível que altera a realidade no mundo físico. E o povo percebe que o que antes parecia impossível, agora se torna inevitável. Porque quando a presença volta a ocupar o centro, o impossível se dobra. As portas se abrem. O que estava travado começa a fluir. O que estava seco volta a florescer. E aqui nasce um entendimento que ecoa até os dias de hoje. A verdadeira prosperidade não começa na conta bancária. Não começa no trabalho. Não começa nos relacionamentos. Começa no altar. Começa no invisível. Porque tudo o que é construído do lado de fora, sem um alicerce no espírito, desmorona na primeira tempestade. Mas tudo o que é construído do lado de fora, fundamentado no eterno, se torna inabalável. E é isso que Ageu vem ensinar. Não é apenas uma história antiga, escondida nas páginas amareladas de um livro sagrado. É um mapa. É uma estratégia celestial. É uma convocação divina para quem tem ouvidos para ouvir e coragem para obedecer. E talvez, só talvez, Deus tenha te trazido até aqui, até essa mensagem, exatamente para isso. Para te lembrar que ainda dá tempo de reconstruir, que ainda dá tempo de alinhar o que está desalinhado, que ainda dá tempo de colocar ordem no que foi negligenciado, que o templo pode estar em ruínas, mas, se você se levantar, se você decidir subir o monte, buscar a madeira e começar a reconstruir, Deus fará a parte dele, porque a promessa ainda está de pé. Porque o "Eu estou com vocês" de Deus não ficou preso no passado. Ele atravessa o tempo, ele atravessa gerações, ele chega até você, agora. E se você acha que é tarde demais? Se você olha para os escombros da sua própria vida, das suas escolhas, dos caminhos que te trouxeram até aqui, ouça com atenção. Deus nunca começou uma obra para abandonar no meio do caminho. Ele nunca chamou alguém para a presença apenas para deixá-lo perecer no deserto. E a história de Ageu grita exatamente isso. Não importa o quão destruído esteja o cenário. Não importa quantas vezes você caiu, se perdeu, desviou ou se esqueceu. Se hoje você ouve essa palavra, isso não é acaso. É um chamado. É um lembrete divino de que Deus ainda escreve histórias a partir de cenários que o mundo já declarou como fracasso.
Porque se há uma constante nas Escrituras, é que Deus ama transformar ruínas em testemunhos. Olhe para Abraão, que foi chamado quando tudo parecia biologicamente impossível. Olhe para Moisés, que Deus levantou do meio do exílio, do anonimato, para confrontar o império mais poderoso da terra. Veja Davi, o esquecido no campo, transformado em rei. Veja Neemias, que reconstruiu muros no meio da oposição. Veja Ageu, que com uma única voz incendiou uma geração inteira para restaurar não apenas pedras, mas a própria identidade espiritual de um povo. E é por isso que você precisa entender. Existe uma diferença colossal entre existir e viver. Muitos estão existindo, respirando, acordando, trabalhando, dormindo, presos numa rotina cíclica, sufocante e vazia. Mas viver de verdade, só é possível quando se entende o próprio propósito dentro do reino. E o que Ageu mostra é que esse propósito começa no retorno à presença. Começa quando se decide, com toda a convicção da alma, que Deus não será mais um detalhe na agenda, mas o centro, o eixo, a razão. E então algo sobrenatural acontece. Quando você decide colocar Deus no centro, o universo espiritual se alinha. O que parecia travado começa a se mover. As conexões certas aparecem. As portas certas se abrem. A força que você não sabia que tinha desperta. E os mesmos céus que pareciam fechados começam a derramar favor, clareza, provisão, visão. Porque onde há presença, há transformação. Onde há altar, há direção. Onde há rendição, há restituição. Mas é impossível falar sobre isso sem falar de fé. Não essa fé teórica, abstrata, de discurso religioso vazio, mas a fé que Ageu convoca, a fé que age, que se levanta, que enfrenta, que escolhe subir o monte quando tudo em volta diz para desistir, que escolhe carregar a madeira quando o cansaço diz para parar, que decide reconstruir mesmo quando os olhos só enxergam ruínas. Essa fé que não negocia com o medo, que não faz acordos com a dúvida, que não se curva à lógica natural. Porque a fé não é sentir. A fé é escolher. É decidir andar, mesmo quando não há estrada visível. É colocar o pé, confiando que Deus vai sustentar. É trabalhar no invisível, acreditando que no tempo certo, o invisível se tornará visível. E se você entende isso, se você absorve essa revelação, então você entende por que algumas áreas da sua vida estavam travadas. Não era azar, não era má sorte, era desalinhamento espiritual. Era Deus, em amor, te mostrando que não existe abundância fora da aliança, não existe plenitude fora da presença. E é aqui que entra outro princípio oculto, escondido nas entrelinhas do livro de Ageu: clareza. Porque enquanto o povo estava distraído, ocupado demais com seus próprios interesses, eles não enxergavam. Estavam cegos. Corriam, mas sem direção. Lutavam, mas sem propósito. Plantavam, mas não colhiam. Porque a ausência de Deus no centro gera confusão, gera desordem, gera esse ciclo de frustração silenciosa, onde nada parece fazer sentido. Mas quando a presença volta, a clareza volta, as escamas caem, a visão se alinha e, de repente, tudo começa a fazer sentido. Perceba, Deus nunca precisou das circunstâncias para agir. Nunca dependeu do cenário favorável, do tempo perfeito, dos recursos aparentes. Quando Ele encontra um coração disposto, Ele faz no pouco, no improvável, no improvisto. Porque a presença dele não se limita ao natural. E essa é a chave que Ageu entrega. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. O que vem depois da reconstrução será infinitamente melhor do que tudo que foi perdido. Mas isso só é acessível a quem decide priorizar o eterno. A quem decide, de forma inegociável, que Deus não é mais parte da vida. Ele é a própria vida. E nesse momento, talvez você esteja se perguntando: por onde eu começo? Como eu reconstruo?
A resposta é tão simples quanto poderosa. Você começa exatamente como o povo começou naquele dia, subindo o monte. No espírito, isso significa buscar, significa parar, silenciar, se desligar do barulho externo e, em oração, perguntar a Deus: o que precisa ser reconstruído? Onde eu me perdi? O que foi negligenciado? E acredite, Deus responde. Ele sempre responde corações sinceros. Sempre revela o próximo passo a quem está disposto a obedecer. E quando ele fala, o próximo passo é agir. Porque fé sem ação é ilusão. Não adianta apenas sentir arrepios, se emocionar, se impactar e depois voltar para os mesmos hábitos, para as mesmas distrações, para o mesmo ciclo vazio. Reconstruir exige disciplina, exige constância, exige um compromisso diário de alimentar o espírito antes de alimentar a carne, de priorizar o altar antes de priorizar os próprios interesses, de entender que tudo começa e termina na presença, porque sem ela, nada faz sentido, mas com ela, absolutamente tudo se alinha, e é nesse exato ponto que a vida muda. Quando o espírito desperta, quando a alma compreende que a reconstrução não é algo externo, mas interno, quando finalmente se entende que não é o templo físico que Deus deseja, mas o templo da sua mente, do seu coração, da sua entrega. Então, tudo começa a tomar outra forma. Porque Deus nunca quis ser apenas uma parte da sua agenda. Nunca quis visitas esporádicas nos seus domingos. Nunca quis ser lembrado só nos momentos de desespero. Deus sempre quis ser tudo. Sempre quis habitar. Sempre quis ser o centro, o fôlego, o motivo, a essência, o propósito. O povo, conduzido pela voz profética de Ageu, percebe que reconstruir não é só erguer muros, telhados e portas. Reconstruir é se reposicionar no mundo espiritual. É dizer: eu escolho a aliança. Eu escolho viver debaixo da cobertura do Deus dos exércitos. Eu escolho colocar o reino em primeiro lugar, custe o que custar. E é aí que o invisível começa a se mexer. Céus antes fechados, agora se abrem. Terra antes estéril agora começa a produzir. O que estava travado começa a fluir. Porque Deus não reage ao desespero. Deus responde à obediência. E perceba, não é sobre perfeição. Nunca foi. Se Deus só usasse os perfeitos, não existiria história para contar. Abraão mentiu. Moisés matou. Davi errou. Jonas fugiu. Pedro negou. Paulo perseguiu. E ainda assim, todos eles se tornaram instrumentos de transformação porque entenderam que não é sobre nunca cair. É sobre sempre se levantar. É sobre sempre retornar para o altar. Sempre retornar para a presença. Sempre decidir, de novo e de novo, que a prioridade não são as bênçãos, não é o conforto, não são os resultados. A prioridade é Ele. Só Ele. E é aí que algo extraordinário acontece. Quando Deus se torna o centro, a sua visão muda. O que antes parecia impossível, agora parece pequeno diante da grandeza de quem te chamou. O que antes te paralisava, agora se torna combustível. As críticas, as dificuldades, os atrasos, tudo perde força quando você entende que sua missão não é agradar homens, não é competir com ninguém, não é provar nada para o mundo. Sua missão é simples e, ao mesmo tempo, colossal. Construir, erguer, restaurar. Viver de forma que cada passo, cada escolha, cada palavra carregue a marca do reino. E assim como o povo nos dias de Ageu, você também é chamado hoje a olhar para as suas ruínas e não vê-las como fim, mas como início. Porque ruínas, nas mãos de Deus, são matérias-primas para milagres. O que o mundo chama de fracasso, Deus chama de fundação. O que os outros olham e dizem, acabou, Deus olha e diz, é daqui que começamos. Porque a glória da segunda casa, da segunda fase, do segundo tempo, sempre é maior. E se você estiver disposto a subir o monte,
buscar a madeira, colocar as mãos na obra, então se prepare. Porque aquilo que Deus fará será tão grandioso que os olhos que hoje te julgam, amanhã verão o que só a fé poderia ter antecipado. E aqui está outra chave espiritual que não pode ser ignorada: gratidão. Porque no reino, a gratidão não é consequência da bênção, é o caminho até ela. O povo de Ageu aprendeu que agradecer antes mesmo de ver o templo finalizado era uma declaração de fé. Era dizer: eu confio, eu creio, eu sei que, mesmo sem ver, Deus já está agindo. E talvez, exatamente agora, Deus esteja te ensinando o mesmo: a agradecer não pelo que você tem, mas pelo que Ele prometeu. A celebrar não só pelas portas abertas, mas também pelas fechadas, porque até os nãos de Deus são proteção. Até os atrasos são alinhamentos. Até os silêncios são respostas. E à medida que a obra avança, uma certeza invade o coração de quem participa dela. Reconstruir é muito mais sobre quem você se torna no processo do que sobre o resultado final. Porque erguer o templo externo é apenas o reflexo de um templo interno que foi restaurado. De um espírito que saiu da letargia, do comodismo, da superficialidade e agora vive em intensidade, em verdade, em presença. E esse é o tipo de vida que carrega peso no mundo espiritual. Esse é o tipo de vida que altera atmosferas, que muda destinos, que quebra ciclos geracionais, que libera bênçãos que atravessam gerações. E se você acha que isso é grande, saiba que Deus sempre pensa maior, porque a promessa liberada através de Ageu não termina no templo. Ela é uma seta profética apontando para algo muito maior, para um reino que não pode ser destruído, para uma presença que não depende mais de paredes, de sacrifícios físicos, de rituais externos. Ela aponta para Cristo, para aquele que seria, Ele próprio, o novo templo, a nova aliança, a ponte eterna entre o céu e a terra. E hoje, essa presença não está em um lugar geográfico. Ela está disponível para habitar dentro de você. Simulation. Você se torna o templo. Você se torna a morada. Você se torna o lugar onde o céu toca a terra. E é por isso que esse chamado não é pequeno. Não é sobre religião. Não é sobre regras. Não é sobre dogmas. É sobre transformação. Sobre viver de forma tão alinhada com o céu que sua vida se torna resposta para quem te cerca. Que seus passos se tornam sinais. Que sua existência se torna uma pregação viva. Porque quando Deus habita, tudo muda. E nesse ponto da jornada, quando a presença de Deus não é mais um conceito, nem uma teoria distante, mas uma realidade pulsante, viva, presente dentro de você, então tudo que antes parecia impossível começa simplesmente a acontecer. Porque quando o céu invade o exterior não tem outra escolha a não ser se alinhar. As cadeias invisíveis começam a se romper. As portas que pareciam trancadas começam a se destrancar uma a uma. E as limitações que um dia te definiram desaparecem. Porque não há como permanecer pequeno quando o próprio Deus faz morada dentro de você. E aqui está outro segredo que Ageu revela de forma quase oculta: o segredo da disciplina espiritual. Porque não basta apenas ter um encontro com Deus. O encontro é o começo, não o fim. O povo subiu o monte, pegou a madeira, começou a reconstrução. Mas se eles não continuassem, se eles não mantivessem o fogo aceso no altar, tudo aquilo voltaria a ruir. E quantos hoje vivem exatamente esse ciclo? Começam, se empolgam, acendem a chama, mas, com o tempo, se distraem. Deixam a manutenção do altar de lado, e pouco a pouco a vida espiritual volta a se esvaziar. Volta o vazio, volta a ansiedade, volta a sensação de estar perdido. Ageu, com sua voz cortante e cheia de autoridade, nos lembra: o altar precisa ser cuidado todos os dias. Assim como no templo físico,
O sacerdote precisava manter o fogo aceso continuamente. Também hoje, cada um de nós, como templos vivos, precisamos dessa disciplina sagrada, porque não existe presença constante sem busca constante. Não existe glória sem renúncia. Não existe revelação sem entrega. E sim, haverá dias em que você não sentirá vontade, dias em que tudo em você vai querer desistir. Mas é exatamente nesses dias que os gigantes são derrotados, porque o reino não é movido por sentimentos, é movido por decisões. E a cada tijolo colocado, a cada oração feita, a cada renúncia silenciosa, algo invisível começa a se erguer. Você começa a se tornar aquilo que Deus sempre te chamou para ser: um portador da presença, um carregador da glória, uma testemunha viva de que Deus ainda age, ainda transforma, ainda reconstrói. E as pessoas ao seu redor começam a perceber. Começam a notar que há algo diferente em você. Não é carisma, não é sorte, não é acaso. É a evidência visível de um Deus invisível que habita onde há um coração disposto. Mas prepare-se, porque toda reconstrução atrai oposição. Sempre foi assim. Foi assim com Ageu. Foi assim com Neemias. Foi assim com Moisés. Foi assim com Jesus. Sempre que alguém decide quebrar ciclos de estagnação espiritual, sempre que alguém decide sair da mediocridade da fé morna e viver de fato a plenitude do reino, as vozes contrárias se levantam. Vem a crítica, vem o desânimo, vem a dúvida. E muitas vezes a maior oposição não vem de fora, vem de dentro. É a própria mente, acostumada ao velho, tentando sabotar o novo. Mas é nesse ponto que entra a resiliência espiritual, a capacidade de permanecer, mesmo quando tudo em volta diz para parar, de continuar subindo o monte, mesmo quando as pernas tremem, de continuar carregando a madeira, mesmo quando as mãos estão calejadas. Porque quem permanece, quem decide não parar, quem entende que sua vida não é sobre conforto, mas sobre propósito, esse vê a glória da segunda casa. Esse experimenta um nível de favor, de paz, de autoridade espiritual que não se explica. Só se vive. E talvez, exatamente agora, nesse exato momento, você esteja sendo chamado para isso, para sair do raso, para romper com a superficialidade, para abandonar de vez a vida onde Deus é só uma parte e assumir uma vida onde Deus é tudo, porque você não foi chamado para sobreviver, você foi chamado para governar espiritualmente. Você não foi chamado para viver refém das circunstâncias, mas para ser aquele que muda as circunstâncias, porque a promessa não mudou. O Deus de Ageu ainda é o mesmo. A glória da segunda casa ainda está disponível. A diferença é quem decide se posicionar para viver isso. E a partir daqui, o caminho é claro. O chamado é simples, porém profundo. Suba o monte, busque a madeira, coloque as mãos na obra, reconstrua o altar, priorize a presença, alinhe sua visão, discipline sua mente, rompa com os ciclos que te mantêm no raso. Escolha, todos os dias, viver como um templo vivo, como um portador da presença, como alguém que carrega não só um nome, mas uma unção. Não só uma história, mas uma missão. E então, quando você menos esperar, você perceberá que tudo mudou. Que o que antes parecia impossível, agora faz parte da sua realidade. Que aquilo que por tanto tempo foi peso, agora se torna testemunho. Que aquilo que te feriu, agora se torna cicatriz de glória. E que a sua vida, sua existência, seu respirar, não é mais sobre você, é sobre Ele. É sobre ser uma extensão do reino na terra. É sobre ser uma ponte viva entre o céu e o mundo. E é exatamente nesse ponto, nesse exato ponto da jornada, que uma verdade poderosa se revela diante de você como um clarão que rasga a escuridão. Uma verdade que, uma vez compreendida, não pode mais ser desfeita. Você percebe
que o templo que Deus queria reconstruir nunca foi feito apenas de pedras, ouro ou madeira. O templo sempre foi você. Sempre foi a sua mente, sua alma, seu espírito. E assim como Deus chamou o povo através da voz de Ageu, hoje Ele te chama, Ele te convoca, Ele te desperta. Porque há uma obra urgente acontecendo no invisível, e ela começa dentro de você. Mas entenda, essa reconstrução exige clareza. Clareza para discernir o que vem de Deus e o que vem da distração. Clareza para identificar o que precisa ser derrubado antes que o novo seja edificado. Porque muitas vezes, antes de Deus construir algo novo, Ele permite que certos alicerces desmoronem. Relacionamentos que não sustentam mais o seu propósito. Hábitos que te aprisionam. Pensamentos que te sabotam. Ciclos que te mantêm preso no mesmo lugar. Tudo isso precisa ser exposto. Precisa ser quebrado. Porque Deus não constrói sua glória sobre estruturas frágeis. Ele constrói sobre fundamentos sólidos, sobre corações rendidos, sobre mentes alinhadas com o céu. E aqui mora um princípio espiritual que define destinos: visão. Porque quem não tem visão se perde no caminho. E não estou falando de uma visão humana, limitada, baseada em lógica ou estatística. Estou falando da visão que vem do alto, da capacidade de olhar para o invisível e, mesmo sem ver, saber que está lá. De olhar para uma vida em ruínas e enxergar um palácio espiritual sendo construído. De olhar para portas fechadas e entender que há corredores celestiais sendo preparados. Porque quem tem visão espiritual não vive reagindo às circunstâncias. Vive antecipando aquilo que Deus está prestes a fazer. E quando a visão se alinha com a fé, algo sobrenatural acontece. O medo perde espaço. A ansiedade perde força. A dúvida se dissolve. Porque a fé não é a ausência de problemas. A fé é a convicção de que, mesmo no meio do caos, Deus continua no controle. E foi exatamente isso que manteve o povo de Ageu firme. Não foram as circunstâncias. Não foi o apoio externo. Foi a fé. A fé que dizia: se Deus prometeu, então é real. Se Ele disse, então vai acontecer. E essa mesma fé, hoje, é o que Deus espera encontrar em você. Mas não se engane. Fé sem propósito se torna vaga, se torna frágil. Por isso Deus não apenas chamou o povo para reconstruir, Ele deu um propósito. O templo não era só um prédio, era o centro espiritual, era o ponto de encontro entre o céu e a terra. Era o lugar onde o povo se alinhava com o eterno. E hoje, seu propósito é exatamente esse: ser o lugar onde Deus habita, ser a manifestação do reino na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu ambiente. Ser luz onde há trevas, ser voz onde há silêncio, ser esperança onde há desespero. E quando você entende seu propósito, disciplina deixa de ser sacrifício e se torna prazer, porque você percebe que cada oração não é apenas um ritual, é tijolo colocado na eternidade. Cada jejum, cada renúncia, cada madrugada em busca da presença, não é perda, é investimento no reino. Porque a disciplina espiritual não é uma prisão, é uma ponte que conecta o natural ao sobrenatural, o hoje ao eterno, o visível ao invisível. E então surge uma chave que poucos entendem: adaptabilidade. Porque a jornada espiritual nunca será linear. Haverá dias de guerra, dias de silêncio, dias de avanço, dias de aparente estagnação. E quem não aprende a se adaptar, desiste, porque Deus não se move na nossa lógica. Ele se move no ritmo do reino. E às vezes, Ele acelera. Outras vezes, Ele desacelera. E cabe a você discernir quando é tempo de correr e quando é tempo de esperar. Quando é tempo de construir e quando é tempo de permanecer. Porque no reino, até o silêncio tem voz, até a espera tem propósito, até a dor tem missão. E nesse processo, nasce algo que o mundo não consegue oferecer: resiliência espiritual.
a capacidade de permanecer, mesmo quando tudo em volta desmorona, de continuar crendo, mesmo quando os resultados não aparecem, de continuar construindo, mesmo quando ninguém aplaude. Porque quem vive pela fé não precisa de plateia. Quem vive pela fé sabe que sua recompensa não vem dos homens, mas do céu. E a glória da segunda casa, a glória do novo tempo, a glória da vida que carrega o reino, sempre é maior do que tudo aquilo que ficou para trás. E é exatamente aqui, exatamente nesse ponto da sua jornada, que uma escolha se ergue diante de você como uma montanha sagrada. A mesma escolha que um dia se colocou diante do povo, quando a voz de Ageu ecoou pelas ruas empoeiradas de Jerusalém. Uma escolha simples, mas que carrega o peso da eternidade. Continuar vivendo uma vida comum, refém dos próprios medos, das próprias desculpas, das próprias limitações, ou erguer-se. Romper com tudo que te manteve no raso até aqui. Colocar os olhos no alto e decidir, de uma vez por todas, ser a casa onde Deus habita. Porque essa é a grande verdade que transforma destinos. Você nunca foi chamado apenas para existir. Nunca foi chamado apenas para sobreviver. Desde antes do ventre, antes mesmo que o mundo te conhecesse, já havia um plano, já havia um propósito, já havia um chamado escrito nos livros celestiais, te convocando para muito mais do que uma vida comum. E agora, exatamente agora, você sente isso queimando dentro do seu espírito, como uma chama que não se apaga, como uma voz que ecoa mais forte do que qualquer barulho externo. Reconstrói, levanta, porque a glória da segunda casa será maior. E sim, haverá luta, haverá resistência, haverá dias em que tudo em você vai gritar para parar. Dias em que o peso do mundo parecerá maior do que você consegue carregar. Mas é nesses dias que você precisa se lembrar que você não está só, que o mesmo Deus que chamou Ageu, que sustentou Moisés diante do mar, que fortaleceu Davi no vale, que honrou Daniel na cova, que ressuscitou Jesus da morte, é o mesmo que agora te sustenta, que te levanta, que te unge, que te reveste e que te garante. Se você não desistir, se você permanecer, se você reconstruir, então você verá. Você verá aquilo que olhos humanos não conseguem ver. Você experimentará o impossível. E quando esse entendimento se instala, tudo muda, porque você entende que a oração não é mais um pedido desesperado, não é mais uma lista de desejos jogada ao céu. A oração se torna uma conexão viva, uma conversa entre Criador e criação, uma linha direta com o trono da graça. E é por isso que ela não pode ser feita de qualquer jeito. Não pode ser feita no automático. Não pode ser feita apenas com os lábios. Precisa sair da essência, do espírito. Precisa nascer da verdade mais profunda que existe em você. Ageu ensinou isso sem precisar usar muitas palavras. O povo percebeu que orar, sem alinhar a vida com Deus, não passava de som vazio. E essa talvez seja uma das maiores lições deste tempo. Porque Deus não se move por repetições. Não se move por quantidade de palavras. Deus se move por alinhamento, por rendição, por obediência. E é exatamente esse o caminho. O caminho onde a oração deixa de ser obrigação e se torna respiração. Onde não se ora apenas por necessidade, mas por prazer, por intimidade, por desejo de permanecer conectado com a fonte que sustenta todas as coisas. E quando isso acontece, o impossível deixa de ser impossível, porque portas começam a se abrir onde só existiam muros. Caminhos surgem onde antes só havia deserto. O favor de Deus te antecede, te cerca, te guarda. E a glória, a glória da segunda casa, a glória do novo tempo, a glória da restauração completa, começa a ser visível, não só em você, mas através de você. E pessoas começam a olhar
e perguntar: o que aconteceu com você? E sua resposta não será outra, senão essa: eu me tornei aquilo que Deus sempre sonhou que eu fosse. Eu sou casa, eu sou templo, eu sou altar, eu sou morada. E assim como Ageu foi levantado para despertar uma geração, hoje essa palavra vem até você para te lembrar que a reconstrução já começou, que o céu está em movimento, que o reino está avançando e que Deus conta com você, não porque Ele precise, mas porque Ele escolheu. Ele te escolheu para ser luz, para ser voz, para ser ponte, para ser testemunha viva de que, quando um homem ou uma mulher decide colocar Deus no centro, não há limites para o que pode acontecer. E se essa mensagem tocou você, se algo dentro de você despertou, então eu te convido agora a fazer parte desse movimento. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, porque aqui nós vamos juntos mergulhar ainda mais fundo. Vamos desvendar os códigos espirituais escondidos nas Escrituras. Vamos construir uma geração que não vive mais refém do medo, mas que se levanta, com propósito, com visão, com fé inabalável, prontos para viver o sobrenatural. Que Deus te abençoe e que a glória da segunda casa seja infinitamente maior sobre sua vida.